Então, pode ser que é uma criança que esteja desenvolvendo uma reação alérgica alimentar não mediada por anticorpo IgE, e aquele alimento, quando entra em contato, ele causa um processo inflamatório e o paciente, então, acaba tendo uma reação alérgica ali. Existem outras causas também, né? Verminoses. Vamos pensar as coisas mais simples, né? A gente está evoluindo para coisas muito complexas. Mas vamos pensar coisas mais simples, como verminose. Às vezes o paciente está infestado de verme. Então está tendo infecção intestinal, parasitoses, por assim dizer, né? Então basta um mebendazol, albendazol, uma nitazoxanida, um metronidazol que já resolve a vida do paciente, né? Não precisa, vamos pensar em teste genético para ver uma verminose. Então a grande maioria dos pacientes com diarreia crônica, principalmente crianças, é isso aí, mas existem outras causas também. Até a síndrome do colo irritável, que é outra possibilidade também. E é interessante, vamos fazer um adendo aqui, a síndrome do colo irritável pode também estar envolvida com alergia alimentar, né? Hoje praticamente tem vertentes da medicina que entendem que praticamente todos os pacientes que têm síndrome do colo irritável têm algum tipo de alergia alimentar. Então, é algo a se pensar. Doutor, meu filho está com um quadro de saúde que parece grave e não estamos conseguindo resultados com o tratamento que ele está fazendo. Ouvi dizer que um erro inato da imunidade subjacente deve ser considerado naqueles casos graves que não estão evoluindo bem. O que significa para o meu filho? Como vocês chegam a essa conclusão? Eu falei agora recentemente, né? Então, assim, deixa eu só entender aqui. A gente precisa entender também o que você considera isso como um quadro que parece grave. Infecções de repetição que não melhoram? Pode ser. Pode ser sim, um erro inato de imunidade, que às vezes não é bem compreendido, né? E são erros inatos de imunidade que vão se desenvolvendo com o passar do tempo. Porque quando você faz o teste do pezinho, existe a detecção do SCID, que é a imunodeficiência combinada grave. Essa imunodeficiência combinada grave, ela pelo menos ela é rastreada e aqueles pacientes com risco de falecimento, porque não tem nada de imunidade, não tem anticorpo, não tem células, não tem nada, então elas vão para o transplante de medula para tentar então conseguir resolver essa situação, né? Agora, com o passar do tempo, pode ser que a criança ela desenvolva o erro inato de imunidade até adultos. Existem erros inatos de imunidade que somente são manifestados na idade adulta, que passa bem enquanto criança e quando começa a ficar adulto, começa a ter infecção. E não sabe por quê. Quando você vai ver um erro inato de imunidade que foi se manifestar na idade adulta. Tá? O que significa erro inato de imunidade? É tudo aquilo que está envolvido com a deficiência do seu sistema imunitário. Então, às vezes, você tem deficiência de anticorpos. Anticorpos da classe IgA total ou IgA secretório, anticorpos da classe IgM, são aqueles anticorpos que são a primeira linha de defesa de anticorpos junto com a IgA secretória ou a IgA total contra infecções. O paciente quando tem deficiência de IgGs, as IgGs também elas estão relacionadas com a defesa do organismo mais tardiamente. Quando você entra em contato com a bactéria, primeiro é produzido IgM, para depois ser produzido IgG e manter, então, clones de linfócito B que levam à produção contínua de IgG, protegendo vocês de infecções futuras. A própria IgE, é importante a gente dizer que IgE muito baixa é perigoso também. Não é só IgE alta. IgE muito baixa também está relacionado com imunodeficiência. Então precisamos também levar isso em consideração. Às vezes o paciente acha que a IgE dele é baixíssima e está feliz da vida porque não tem alergia. Ah, então a IgE é super baixinha, ótimo para mim, não tenho alergia, mas essa IgE baixa indica que você não sinaliza bem o seu sistema imunológico a combater infecções e a combater também câncer, principalmente. Então, paciente com IgE baixa tem mais chance de ter câncer, porque não tem o mecanismo da citotoxicidade mediada por anticorpo, que sinaliza através do anticorpo o sistema celular para matar o câncer, entendeu?
Então tem um monte de situações, às vezes a IgM não funciona bem. Aí você pede a chamada isohemaglutinina. A isohemaglutinina é um exame de sangue que nos dá uma ideia se o paciente ele aglutina para o sangue oposto. Então, por exemplo, se ele for B, ele tem que aglutinar para o A. Se ele for A, ele tem que aglutinar para o B. E essa aglutinação é dependente de IgM. Tá? Então tem essas situações. Pode ser também a deficiência de polissacarídeos, de células encapsuladas, de bactérias encapsuladas, como pneumococos, como alguns tipos de meningite. Então, isso também está envolvido nisso. Às vezes o paciente não produz anticorpos para combater bactérias encapsuladas. Então, existe uma infinidade de hidrorrodamina também. A gente pede o teste da hidrorrodamina, que vê o oxigênio reativo produzido pelos polimorfonucleares. Você vai ver como é que é complicado o negócio, né? Então, a gente primeiro começa com uma avaliação laboratorial, a gente tenta entender o que está acontecendo no seu endótipo, no que acontece dentro de você, né? E depois a gente pode complementar com testes genéticos para tentar chegar numa síndrome mais adequada. Aí tem uma série aqui de perguntas de um paciente que pergunta o que é essa tal de anafilaxia. A gente já falou muito sobre isso, né? Anafilaxia, que é uma reação grave. É importante a gente tentar separar de reação anafilática a reação anafilactoide. A reação anafilática ela envolve anticorpos da classe IgE ou IgG, e a reação anafilactoide é o extravasamento espontâneo ou a liberação espontânea, não espontânea, mas não induzida por anticorpos. Corrigir isso aqui. Ao vivo é assim mesmo, pessoal, a gente vai falando, né? Mas uma liberação, por assim dizer, não induzida por anticorpos, onde você tem um rompimento daquela célula, que pode ser espontânea ou não, né? Pode ser induzida por outras vias, pode ser ação direta do medicamento ou da substância tóxica na membrana do mastócito, né? Pode ser questão de concentração do medicamento, concentração do contraste iodado, que não há um envolvimento, por assim dizer, do anticorpo da classe IgE. Pode ser até uma síndrome de ativação mastocitária, uma mastocitose, que não tem o envolvimento do anticorpo da classe IgE e sim ativação meu Deus, fugiu. A mastocitose, do receptor da mastocitose. Receptor KIT, da tirosinoquinase. Pronto, lembrei. E também pergunto o que é uma anafilaxia bifásica. Anafilaxia bifásica é quando você desenvolve a anafilaxia e você, até um certo período, até 48 horas, você pode desenvolver de novo aquela mesma reação que ficou encoberta por causa da medicação, mas aquele processo acaba aparecendo novamente. Por que se fala tanto de problemas na barriga quando se fala de alergia? Isso é importante na anafilaxia? Sim, tudo é importante, né? O paciente que tem anafilaxia, o que é anafilaxia, né? Quando você desenvolve reações em 2 ou mais sistemas, né? Ou seja, mas hoje a coisa mudou um pouquinho, né? O pessoal considera que às vezes um sistema já pode ser considerado uma anafilaxia, mas vamos para o clássico que foi ensinado alguns anos atrás. Quando você envolve, por exemplo, a pele junto com a sua parte respiratória, quando você envolve o seu intestino, o seu estômago junto com a pele, isso já poderia estar relacionado à anafilaxia. Então, um exemplo, sente falta de ar, começa a ter diarreia. Sente falta de ar, começa a ter placas no corpo. Sente falta de ar, diarreia e placas no corpo. Então, isso é uma anafilaxia, precisa de um atendimento urgente pelo seu médico, tá?